Good morning, everyone. Bom dia para todos. Happy Sabbath. Feliz sábado. I'm glad to be here today. Estou muito feliz de estar aqui hoje de manhã. Okay. Last Sabbath, Pastor Marlon started his sermon saying some words in Portuguese. Sábado passado, Marlon começou o sermão falando umas palavras em português. And now I did the same, Agora estou fazendo o mesmo, but in the opposite way, right? mas no oposto. Okay. But obviously I can't preach in English. Eu não vou conseguir pregar em inglês, So Pastor Marlon is going to translate me to Portuguese. então Marlon vai To traduzir English from pro Portuguese, inglês. yeah. And then everybody can understand the sermon today. E aí todo mundo pode entender o sermão de hoje. Ok. Então, é um prazer estar aqui com vocês. It's a pleasure to be here with all of you. Yes. I'm going to do this and try to not speak in English, right? Okay. Eu vou tentar não falar inglês. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Thank you for giving me the opportunity to be here with you this morning. E me alegra muito poder atravessar o oceano e encontrar do outro lado pessoas que também creem como nós. It fills my heart with joy to be able to cross an ocean and to find people that are worshiping the same God. Antes de começar a mensagem, Before we get into the topic, eu gostaria de dizer que eu trago lá do Brasil um abraço para todos vocês, I want to say that I'm bringing from Brazil a big hug for all of you, especialmente da Igreja Central de Uberlândia, que é uma cidade no centro do país. especially from the main church in Uberlândia, which is right there geographically in the center of our country, of Brazil. Nesse momento, para nós abrirmos a palavra de Deus, gostaria de pedir licença a vocês para nós fazermos uma oração. As we get ready to open the Word of God, I'd like to invite you to bow your heads with me for prayer. Santo Deus, nosso Pai de amor, nós estamos aqui na tua casa para ouvirmos a tua voz. Loving God, Heavenly Father, we are here in your house to hear your word. Por isso nós te pedimos que qualquer de nós homens nos calemos e que apenas o Senhor seja ouvido. So we ask, Lord, that we humans may close our mouths and allow you to speak through us. E ao abrirmos a tua palavra, que nós ouçamos a sua voz nessa manhã, As we open your word, may we hear your voice this morning. nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. We pray in Jesus' holy name. Amém. Amen. Eu gostaria de fazer algumas pequenas reflexões com vocês hoje. I'd like to reflect on a few things with you this morning. E para isso eu gostaria de lembrar algumas das histórias que nós encontramos na Bíblia. So I'd like to review with you some of the stories we find in the Bible. Especificamente, eu gostaria de analisar a história de Abraão. Specifically, I want to take a look at the story of Abraham. É uma história muito conhecida, mas mesmo assim eu gostaria de ler algumas passagens. It's a very well-known story, but I'd like to highlight a few passages. Para tanto, eu gostaria de convidar a cada um de vocês a abrirem as suas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 12, e nós vamos ler a partir do verso 1. So I'd like to invite you to open your Bibles to Genesis chapter 12, starting with verse 1. Aqui nós lemos o momento em que Deus faz um pacto com Abraão. Here we see God making an alliance with Abraham. E a Bíblia diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: And the Bible says, the Lord said to Abraham, Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Now the Lord said to Abram, Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. In you, all the families of the earth shall be blessed. Nesse momento, Deus encontra aquele homem e faz para ele essa grande promessa. In this moment, God meets that man and makes this great promise to him. Promete a ele que ele seria uma bênção se ele andasse com o Senhor. He promises him that he will be a blessing if he walks with the Lord. E nós conhecemos a história e sabemos que, daquele momento,
em diante, Deus produz daquele homem uma grande nação. And we know the story. From that moment forward, God produces out of that man a great nation. E essa nação é uma nação que cresce muito, muito rapidamente. And this is a nation that grows very quickly. Mas eles crescem fora de casa. But they grow into a nation outside their home. Eles crescem num lugar chamado Egito. They grow in a place called Egypt. E por muitos anos eles permanecem naquele lugar. And for many years, they remain in that place. Mas não sem que Abraão conhecesse, porque Deus havia revelado a ele o que aconteceria. But this doesn't surprise Abraham because God had revealed to him what would happen. Se nós lermos um pouquinho à frente, em Gênesis 15, nós veremos que Deus diz para ele que a descendência dele seria escrava em uma terra estrangeira. If you skip ahead to chapter 15, God tells him that his descendants would be slaves in a foreign land. E por mais de 400 anos eles permanecem naquele lugar. And for over 400 years, they remain in that place as slaves. Mas Deus também não abandonou aquele povo naquele lugar. But God had not abandoned those people in that place. E por isso, Deus havia prometido a Abraão que mesmo sendo escravos, eles seriam libertos e trazidos a um bom lugar. So God revealed to him that even though they were going to be slaves for a while, God would deliver them and bring them to a good place, A terra prometida. the promised land. E aquele povo, depois de 420 anos como escravo, é liberto por um homem chamado Moisés. And after 400 years as a slave, they are freed by a man called Moses, Como Deus havia prometido a Abraão. like God had promised to Abraham. E quando eles são trazidos do Egito para a terra prometida, esse processo leva 40 anos, nós conhecemos bem a história. And when they were brought out of Egypt into the promised land, this process took 40 years, and we're familiar with the story. Ao chegarem próximos àquela terra, As they come close to the promised land, o grande líder Moisés encontra o final da sua vida. the great leader Moses comes to the end of his life. Mas antes de morrer, But before he dies, ele traz àquele povo algumas advertências e algumas mensagens. before Moses dies, he brings to the people a few warnings and a message. Quero compartilhar com vocês o que Moisés diz quando eles estão próximos à terra prometida. I'd like to share with you what Moses shared with his people as they got to the border there with the promised land. Portanto, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Let's open our Bibles to the book of Deuteronomy, chapter 28. Nós leremos alguns versos a partir do verso 1. We'll be reading a few verses. We're going to be starting with verse 1. Antes de ler, gostaria de relembrar o contexto. Before I read, just to give you a reminder of the context. Deus faz uma promessa a um homem e torna desse homem uma grande nação. God makes a promise to one man and turns this one man into a great nation. Essa nação se desenvolve fora de casa. This nation develops outside of their home. E agora Deus os está trazendo de volta. Now God is bringing them back. E antes de cruzarem a fronteira, And before they cross the border, o grande líder que os libertou vai depor a sua vida. the great leader who freed them is going to lose his life. E antes que isso aconteça, ele dará os últimos conselhos. And before he passes away, he gives them one last word of advice. Leiamos agora. Let us read. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Now it shall come to pass, this is verse 1, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Verso 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verse 2, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obeyed the voice of the Lord your God. O que vai acontecer aqui é que Moisés dirá ao povo como viver para que Deus não os abandone. What's going to take place here is Moses will tell the people how to live in a way so that they're not turning away from God. Ou, melhor dizendo, como eles deverão viver para que eles não abandonem o Senhor.
That is, how should they live their life in a way that they don't turn away, don't forget the God that has done all this for them. Vamos pular alguns versos e leamos agora o verso número 9. We're going to skip down to verse 9. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. The Lord will establish you as holy people to himself, just as he has shown you, if you keep the commandments of the Lord, that your God, and walk in his ways. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Then all the peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Verso 13. Verse 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. And the Lord will make you the head and not the tail, and you shall be above only, and not be beneath. If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. So you shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right or to the left, to go after other gods to serve them. Deus está dizendo para o povo que é necessário ter com ele um compromisso de obediência. God is explaining to his people that it's important for them to have, what's the word? An alliance of obedience. Okay. That's it. Compromisso é uma palavra. Okay. E Deus está dizendo para aquele povo: vocês herdarão a terra, mas não se esqueçam, não adorem a outros deuses. God is saying to them, you shall inherit this earth, this land, I'm giving this to you. But don't forget, don't go after other gods. E essa é a grande mensagem de Moisés para o povo antes de morrer. And that's Moses' great message to his people before he passes away, before he dies. Mas ao continuarmos o texto, nós vemos estranhas palavras. But as we continue reading, there's some odd words in there. E agora Moisés dirá ao povo o que acontecerá caso eles não obedeçam ao Senhor. And now Moses tells the people what's going to happen to them if they turn away from God. No verso 15, Verse 15. será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. But it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully his commandments and his statutes which I command you today, that these curses will come upon you and overtake you. E então Moisés agora começa a relatar uma série de maldições que viriam sobre o povo se não obedecessem e servissem ao Senhor. Now Moses begins to list all of the curses that would come upon them if they turn away from God. E eu gostaria, não precisamos nem ler, você pode ler isso em casa depois, eu gostaria apenas de destacar um detalhe. Now I'm not going to go through the whole list. You can read it later at home if you'd like, but I want to highlight one point. Ao final desse texto, At the end of this text, Moisés diz ao povo que se eles não obedecerem e não adorarem ao Senhor, eles serão novamente levados para o cativeiro. Moses tells the people that if they don't worship God and stay with God, they will be once again taken captives. E chega a dizer que um povo de uma língua estranha se assenhorará deles. And it even says that a people of a strange language will have dominion over them. E nesse momento, depois dessas palavras, depois desse momento de mensagem, Moisés morre pouco tempo depois. After giving them these words and after giving them this message, a few days later Moses dies. E agora o povo entra na terra prometida. And now the people go into the promised land. E passam ali por várias etapas. And they go through several different phases as they're there. Por muito tempo eles são governados por juízes. During a long time, they have judges over them. Depois reis. And then they have kings over them. E chega um momento em que esse povo se afasta do Senhor. And there comes a point where the people decidedly walk away from God.
O reino é dividido, 10 nações para o norte, 2 nações para o sul. The kingdom is divided, 10 nations, 10 tribes go north and 2 south. E se nós lemos os livros de Reis e Crônicas, nós perceberemos que há um declínio na história do povo. And if you read Chronicles and Kings, you see that there's a spiritual decline taking place in the children of Israel. Nós vemos que vem um rei que adora o Senhor, mas logo na sequência, um rei que abandona os caminhos do Senhor e segue outros deuses. We see a pattern where there's a king that loves the Lord comes and things go well, and then after him comes a king that just takes him away from God and things get worse. E o declínio é tão profundo em algum momento que já ninguém mais praticamente serve ao Senhor. And they decline to the point where basically nobody's serving the Lord any longer. E chega um momento em que um menino chamado Jeremias começa a trazer para o povo mensagens de Deus. So there comes a point where a young man called Jeremiah begins to bring to the people a message from God. E quando Deus adverte o seu povo, Deus diz para eles: vocês se lembram dos conselhos que eu dei através de Moisés? And when God begins to talk with the people, He begins to remind them through the prophet, do you remember the promises that I made to you through Moses? E agora chega o momento em que Deus cumprirá a promessa de que o povo será novamente levado ao cativeiro por haver abandonado os caminhos do Senhor. And now there comes a time where God will fulfill the warning, the promise that He said, if you abandon me, you'll be taken captive once again. E isso acontece. And this takes place. Babilônia invade Jerusalém e muitos são levados embora. Babylon invades Jerusalem and many are taken away. Alguns poucos que permanecem ali em Jerusalém estão juntos. A few that remain in Jerusalem stay together. Muitos morrem durante a invasão. Many died during the invasion. E acontecem duas coisas diferentes com esse povo. Alguns levados para a Babilônia, outros permanecendo em Jerusalém. So there's a few things that happen differently to these people. Some are taken to Babylon, some remain in Jerusalem. Aqueles que são levados para a Babilônia, eles sentem a necessidade de serem novamente atingidos pelo amor de Deus. Those who leave for Babylon feel the need to be touched by God's love and power once again. Aqueles que permanecem em Jerusalém começam a traçar planos próprios para se livrarem de uma outra invasão. Those who remain in Jerusalem begin to make plans to get out of another possible invasion. E Deus agora age de duas formas diferentes para com esses dois grupos de pessoas. Now God behaves in two different ways to two different groups. Para aqueles que estão na Babilônia, ele fala o que nós leremos agora no livro de Jeremias, no capítulo 42. For those who are in Babylon, He speaks to them with the words here found in Jeremiah. Capítulo 42, a partir do verso 13. Chapter 42. Não, perdão. No, 29. 29. Yeah, Jeremiah 29, beginning with verse 10. E aqui Deus falando para aqueles que estão na Babilônia diz as seguintes palavras: So God is speaking to those who are in Babylon, and He says the following words. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you and cause you to return to this place. E através de Jeremias Deus continua dizendo: And through Jeremiah, God continues to say, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Continuing from verse 11, For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me, and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me, when you search for me with all your heart. Isso Deus diz para aqueles que estão no cativeiro. God says this to those who are captive in Babylon. Aqueles que ficam em Jerusalém
começam a estabelecer um plano para se livrarem do rei da Babilônia. Those who remain in Jerusalem begin to make a plan to free themselves from the king of Babylon. E esse plano inclui agora fugirem para uma outra terra. And this plan includes fleeing to another land. Para onde eles fogem? Where do they want to flee to? Egito. They want to flee to Egypt. Mas tem uma coisa estranha acontecendo aqui. But there's something odd happening here. De onde é que Deus havia tirado aquele povo? Where had God delivered his people from? E agora eles querem voltar para lá? And now they want to return to Egypt? Ao lermos o capítulo 42 de Jeremias, Jeremias, falando as palavras do Senhor, diz para aquele povo: não voltem para o Egito. If you read chapter 42, Jeremiah speaking the words of God to the people, he says, don't go back to Egypt. Porque aquele mesmo rei da Babilônia, de quem vocês estão fugindo, os alcançará lá. Because the king that you're running away from, the king of Babylon, he's going to find you all the way in Egypt. E aqui, desse ponto, eu quero tirar a mensagem dessa manhã. And here from this point, I want to take the application, the message for this morning. Se Deus tirou você de um lugar, não volte para ele. If God has brought you out of a place, don't go back to it. Muito sofrimento, muita dor aquele povo passou no Egito. The people of Israel suffered a lot. There was a lot of suffering, a lot of pain when they were in Egypt. Por que voltar para lá? Why return to that place? Se era de lá que Deus os havia tirado. If that's where God had delivered them from. Por que nós estudarmos essas histórias na Bíblia? Why do we study these old stories in the Bible? No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 11, Paulo diz que essas coisas foram escritas para benefício nosso, aqueles sobre quem os fins dos tempos são chegados. In 1 Corinthians 10:11, it says, now all these things happened to them as examples, that they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. Aquelas histórias aconteceram em relação ao povo de Israel. Those stories happened with the children of Israel. Mas quem é o povo de Israel hoje? But who are the children of Israel today? Nós temos chegado ao fim dos tempos? Have we arrived at the end of time? Quem é o povo de Israel hoje? Who are the children of Israel today? Em Gálatas, em Romanos, Paulo diz que os filhos de Israel, que o povo de Israel, os filhos da promessa, somos nós os que recebemos a herança de Jesus Cristo. In Galatians and Romans, Paul makes it very clear that the children of the promise are those of us who accept the gospel in Jesus Christ. Então, você é Israel hoje. So you are Israel today. E nós estamos nos aproximando das próprias fronteiras da terra prometida. And we're getting close to the border of the promised land. E agora, muitas vezes, diante das dificuldades ou das luzes desse mundo, And now, before the difficulties or even the lights of this world, muitos de nós queremos voltar para o Egito. many of us are being tempted to go back to Egypt. Muitas vezes porque as panelas do Egito nos atraem. Many times because the dishes of Egypt attract us. Ou as roupas do Egito. Or the clothing of Egypt. Ou a música do Egito. Or the music of Egypt. Ou os filmes do Egito. Or the movies of Egypt. Mas a minha pergunta é: o que do Egito atrai você? So my question is, what is it about Egypt that attracts you? Eu tenho me perguntado o que do Egito atrai a mim. I have asked myself, what is it about Egypt that attracts me? Nós não podemos voltar para o Egito. We cannot go back to Egypt. E muitas vezes eu entro na minha casa e ligo a minha televisão. Many times I come home and I turn on the television E eu começo a me apaixonar pelo Egito. and I begin to fall in love with Egypt. O que na sua casa te faz se apaixonar pelo Egito? Is there something in your home? What is it that makes you fall in love with Egypt? Queridos, eu viajei muitos quilômetros para chegar aqui. My friends, I have traveled many miles to arrive here. Oh, he said kilometers. E eu não sei exatamente por que é
que Deus me deu a oportunidade de falar a vocês nessa manhã. And I couldn't explain to you why God gave me the opportunity to speak to all of you this morning. Mas a única coisa que me vem ao coração é dizer para você, não se apaixone pelo Egito. But the thing that comes to my heart is to say to you, don't fall in love with Egypt. Porque nós estamos nas próprias fronteiras da terra prometida. We're right on the border of the promised land. We're so close. Não é mais tempo de nós nos apaixonarmos por esse mundo. There is no time to fall in love with this world. E Deus sabe que é muito difícil. And God knows that it's challenging, it's very difficult. Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Jesus was being tempted by Satan. E uma das tentações, e eu imagino que para mim essa talvez fosse a mais difícil, And one of the temptations, and I think maybe for me this would have been the most difficult, o diabo leva Jesus ao alto de um monte e mostra para ele todos os reinos do mundo e a glória deles. Satan takes Jesus to a high place and shows to him all the glory of all the kingdoms of the world. E diz para ele, te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. And he says to him, look, I'll give you all of this if you just worship me. Vocês acham que essa tentação foi difícil para Jesus? Do you think this was tough for Jesus to face, that temptation? O amor do mundo? The love of the world? Certamente foi difícil, porque senão não teria sido essa uma das propostas do diabo. Ele queria fazer Jesus cair. I believe it was challenging. Otherwise, Satan wouldn't have tempted him with it. Satan wanted to see him fall. Então Deus sabe que é difícil para mim não me apaixonar por esse mundo. God knows it's challenging for me not to fall in love with this world. Mas nós temos um mundo melhor à nossa frente. But we have a better world ahead of us. E sabem qual é o problema? You know what the problem is? Eu tenho visto nesses nossos últimos dias muito mais o mundo entrar na igreja e influenciar a igreja do que a igreja ir para o mundo e transformar o mundo. I've seen a lot more of the world coming into the church and influencing the church than the church going into the world and influencing the world. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. The Bible says that the love of the world, the friendship with the world, is enmity towards God. Nós não podemos servir a dois senhores. We cannot serve two masters. Por isso, nós precisamos amar o reino de Deus e não esse reino. That's why we have to fall in love. We have to love the kingdom of God and not the kingdom of this world. Por isso a mensagem dessa manhã pergunta: onde está o seu tesouro? That's why the message this morning asks, where is your treasure? No Brasil, nós temos uma situação muito interessante. In Brazil, we have an interesting situation. America is for most of Brazilian people the promised land. is for many Brazilians the promised land. Oh, did you just say that in English? Yeah. América para Got muitos you. brasileiros é a terra Okay. prometida. Like that was easy to translate. Thank you. Então há muitas pessoas que saem do Brasil para vir para a América ou mesmo para a Europa, So there are many people that leave Brazil to go to America, to come to America, to go to Europe, procurando alguma coisa diferente na vida. looking for something new in life. E há dois grupos de pessoas. And there is two groups of people. Um primeiro grupo vem para a América e trabalha e vive como os americanos. One group comes to America and they work and they live like the Americans. Não poupam, não guardam nada, não produzem nada. They're not saving, they're not keeping anything. Simplesmente vivem a vida, They're just going through life, living life, como os americanos fazem. as the Americans live life. Mas esse não é o lugar deles. But this is not their place. Há um segundo grupo There's a second group. que vem e trabalha 15, 18 horas por dia. They come and they work 15, 18 hours a day. Guardam tudo o que podem. They keep everything that they can. Não saem à noite, não vão para restaurantes. They go out at night, they don't go to eat out. Porque eles entendem que esse não é o lugar deles. Because they understand that this is not their place. Vem para cá, They mas come querem here. acumular um tesouro lá. But they're making their treasure back in their home country. Onde você está construindo o seu tesouro? Where are you putting your treasure?
Jesus diz que nós precisamos acumular tesouros no céu, Jesus says we should accumulate our treasures in heaven, não nesse mundo. not in this world. Há uma pequena história que aconteceu comigo que eu vou compartilhar com vocês para nós encerrarmos a mensagem. In closing, I'm going to share a personal story. Há alguns meses atrás, A few months ago, cheguei na minha casa por volta das 6 horas, 6:30 da tarde. I arrived home around 6 in the evening. Não havia ninguém. There was nobody home. Minha esposa tinha saído, a Débora não estava lá. My wife had left. Deborah wasn't there. E eu me vi sozinho em casa. I saw myself alone at home. Era próximo do nosso horário de verão It was close to summertime, e os dias estavam longos. and the days were very long. Então, às 6 horas da tarde ainda havia muito sol. So 6 o'clock in the evening, there was still a lot of sunlight. E Jess conhece a nossa casa. Jesse knows our home. Há grandes janelas, We have big windows, muita luz. lots of light. E quando eu entrei, os raios do sol entravam pela janela. And when I came in, the sunlight was coming through the window. The rays of the sun were coming in. E a cena foi uma cena muito bonita. And it was pretty. It was beautiful to look at. E nós moramos numa casa bonita. We live in a beautiful home. Diferente das de vocês aqui na América, It's a little different from your houses here in America, mas nós gostamos muito da nossa casa. but we like our home. E quando eu entrei, um estranho sentimento veio ao meu coração. When I came in, there was this weird feeling in my heart. E o sentimento foi: que casa bonita. And the feeling was, man, what a beautiful home. What a beautiful house. Mas sabem o que vai acontecer? But you know what's going to happen? Vai queimar. It's going to burn. Então eu disse para o Senhor: Senhor, me ajuda a não me apaixonar por essa casa. So I talked to God and I said, Lord, help me to not fall in love with my house here. Senhor, me ajuda a não me apaixonar pelo meu carro, Lord, help me to not fall in love with my car ou com a minha empresa. or with my company, my business. Senhor, que eu me apaixone pelo Senhor unicamente. Lord, help me to fall in love with you. E eu vim aqui para dizer para você hoje: And I came here to tell you today, nós precisamos aprender a nos apaixonarmos pelo reino de Deus. we need to learn to fall in love with the kingdom of God. Não ameis o mundo, Do not love the world, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. because the one who loves the world, the love of the Father is not in them. Que Deus abençoe a sua vida. May God bless your life. Abençoe a minha vida, May He bless my life, para que nós possamos compreender que o nosso lar não é aqui. so that we can understand that this world is not our home. Estamos aqui vivendo a vida, compartilhando momentos uns com os outros, We're here, we're living life, we're sharing these moments with each other, para nos encorajarmos a compreender que o nosso lar é outro lugar. so that we can encourage each other to understand that our home is somewhere else. Que Deus nos leve para esse bom lugar e que nós possamos herdar a terra prometida. May God take us to this wonderful place and cause us to inherit the promised land. May God bless you Que all. Deus te abençoe. Amém. Thanks for watching. If you're blessed by that message, hit the subscribe button so you don't miss any of them. We try to post every Saturday at 6 o'clock. Also, hit that like button, comment below, share with your friends. We try to read the comments and reply as possible, and may God bless you.